Estamos chegando ao final do ano. Fico feliz em ver as organizações, os grupos, agradecendo a Deus por mais um ano de vida. E a nossa igreja ela tem sido abençoada pela vida desses grupos. E hoje, aproveitando essa carona do grupo Cantares, que ao longo desses 26 anos já teve várias formações musicais. Várias pessoas passaram pelo Cantares. Algumas pessoas estão assentadas aí. Me lembro da Bianca, a Elisa, a Emília. Quem mais que não cantou aqui, mas já cantou no Cantares? Levante a mão, por favor. Elisa, eu acertei, Elisa? Você já cantou? Bianca também já cantou. Emília também já cantou. Eu também já participei, uma participação especial em alguns momentos aí. Mas para não apagar um pouquinho o brilho deles, eu decidi não cantar mais. Deixa o grupo cantar, senão eu vou acabar estragando. São 26 anos, né, Davi? Davi, tecladista, agora trombonista. Davi é 1001 utilidades. Então o grupo Cantares é bênção, Jorge. É bênção para a comunidade. Passou por momentos difíceis, momentos bons, como toda a família passa. Isso são períodos, são etapas. Mas hoje eu quero falar de um período maior de tempo. Eu quero falar de ciclos que envolvem várias gerações, mais de uma geração. E o povo de Israel, ele viveu esses ciclos. E essa mensagem, ela envolve um ciclo de 200 anos. Foi um ciclo, o segundo ciclo de Judá. A história de Israel é marcada no período primordial após a morte de Davi. O seu filho Salomão assumiu o reino de Israel unificado com as 12 tribos. E as escolhas de Salomão, as alianças que Salomão foi fazendo com o tempo, foi trazendo a idolatria para o meio do povo de Israel, até então unificado, as 12 tribos. E após a morte de Salomão, veio a divisão de Israel. As 12 tribos, elas foram divididas. Duas tribos, Benjamim e Judá, formaram o reino do sul e constituiu o seu próprio reino. O reino do norte, com as outras 10 tribos, constituiu o reino do norte e Israel. Ao longo da história, todos os reis que reinaram em Israel foram reis que não andaram nos caminhos do Senhor. Foram homens que fizeram o que era mal, que praticaram a idolatria, a feitiçaria, fizeram aliança com outros povos. Em consequência disso, no ano 722, o Império Assírio invadiu Israel, reino do norte, e destruiu totalmente aquele povo, misturando ali aquele povo, porque o Império Assírio tinha uma prática de enfraquecer uma raça. Todo povo que o Império Assírio dominava, ele misturava os povos, para que não deixasse uma raça pura. E o povo de Israel foi destruído, e sobra agora o reino do sul, Judá. O reino do sul viveu e durou 1,5 século a mais do que o reino do norte. Mas no ano 586, Deus permitiu que a Babilônia viesse e levasse o povo de Judá para um cativeiro, e lá permaneceram 70 anos sob o cuidado de Deus. Mas antes da Babilônia tinha o Império Assírio, um general chamado Senaqueribe, um homem estrategista, um homem de guerra, um homem poderoso que assolava o mundo antigo e trazia medo ao coração das nações. Segundo as Crônicas, capítulo 32, versículo 1 ao 8, é o momento em que Ezequias se prepara para resistir à invasão de Senaqueribe. Sendo que Ezequias se preparou, ele usou toda a estratégia de guerra para combater a ameaça que vinha sobre Judá. A cidade de Jerusalém, naquela época,
precisava de algumas reformas. Os muros estavam com algumas brechas, as portas não estavam bem protegidas. Com a ameaça da invasão de Senaqueribe, o rei Ezequias, que além de um líder político, era um líder espiritual, ele fez uma reforma. Ele convocou o povo, ele levou o povo a reconstruir os muros, ele colocou armas nas mãos do povo. Ezequias fez algo ousado. Havia fontes de águas que abasteciam a cidade de Jerusalém. As fontes de águas ficavam fora dos muros de Jerusalém. Ezequias, ele soube que Senaqueribe estava vindo, estava próximo e iria montar acampamento ao redor de Jerusalém. E esse período, com certeza, Senaqueribe iria utilizar a água da cidade de Jerusalém. Ezequias se preparou com reservas, estocou alimento, estocou água e mandou que tampassem todos os poços para que Senaqueribe não tirasse proveito da água de Jerusalém. Ele foi ousado, porque Ezequias era homem de Deus, tinha intimidade com Deus, ele sabia que ele não ia lutar aquela guerra sozinha. Eu creio que no coração dele, ele sabia que mesmo fechando aquele poço, onde ele cavasse ia brotar água, porque é assim que acontece com a vida de um homem de Deus. Onde ele cava, brota água, onde ele coloca a mão, prospera, irmão. É Deus quem faz cessar a guerra. Mas para chegar no capítulo 32, eu quero que você leia na sua Bíblia somente a primeira parte, que está escrito assim: depois destas coisas e desta fidelidade, vírgula, veio Senaqueribe. Depois destas coisas, que coisas são essas, pastor? Você não tem noção que coisas são essas. Durante esse ciclo de 2 séculos, até chegar ao rei Ezequias, 9 monarcas assumiram o trono de Judá. Foi um período de abundância, de prosperidade. Após a morte de Josafá, que foi um referencial de rei para Judá, considerado como um avivalista, um homem de Deus que trouxe um avivamento espiritual para o povo de Judá, abolindo a idolatria, quebrando postes ídolos, trazendo o povo para a adoração. Josafá tinha 7 filhos. Interessante que o filho mais velho desse homem era Jotão. A história vai começar a desenrolar de uma forma dramática. Volte um pouco, vai para o capítulo 20 de 2 Crônicas. Perdão, 21. Jeorão, filho de Josafá. Eu falei Jotão, Jeorão. Todos acharam? Após a morte de Josafá, Jeorão ele assumiu o reinado. Ele tinha 6 irmãos. Após a morte de Josafá, esses 6 irmãos herdaram toda a riqueza do seu pai, todas as cidades fortificadas do seu pai, e Jeorão herdou o cetro real, se tornou rei sobre Judá. Sendo que esse jovem rei, ele matou todos os seus irmãos. Ele reinou 8 anos, ele tinha 32 anos. Ele matou todos os seus irmãos e matou todos os príncipes que havia em Jerusalém, todos. Esse homem começou a fazer
partir do versículo de número 11, Deus levantando um inimigo que já estava dominado, um inimigo que não tinha mais força para lutar contra Judá. O pecado de Jorão foi algo que incomodou o coração de Deus. Então Deus ele levanta os edomitas para se rebelar contra Judá. E levantou também Líbna contra Jorão, porque este deixara ao Senhor Deus de seus pais. Aquele rei deixou a adoração, ele deixou o Deus dos seus pais. Então Deus começou a levantar povos que estavam adormecidos, enfraquecidos, para pelejar contra o povo de Deus. Mais na frente você vai ver que Deus ele também levantou os filisteus, levantou os árabes, e esses agora invadem Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, destrói as propriedades de Jerusalém e mata os filhos do rei, exceto o mais novo, Joacás. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus não pode morrer. Deus havia prometido que de Davi viria o prometido, não poderia deixar de dar continuidade à linhagem de Davi. Então, a partir de Joacás, o mais moço, começa uma nova fase. Interessante que a morte desse rei Jorão foi uma morte trágica, as suas entranhas saíram, foi uma morte sofrida, e ao morrer, o povo de Jerusalém não cultuou ao Senhor, não queimou incenso, ele não foi sepultado próximo dos reis. O povo não sentiu saudade desse homem. Esse homem morreu e não deixou saudade. A pior coisa que tem é uma pessoa morrer e não deixar saudade, não deixar um legado. Eu poderia falar um pouco mais sobre os outros reis, mas eu começo a minha mensagem falando de um rei que fez tudo errado, que morreu, que não deixou saudade, que deixou marcas no coração de um povo sofrido. Agora Deus ele começa tudo de novo. Deus ele começa uma nova história. É a partir de Jorão que começa um novo ciclo. Talvez você que esteja aqui nessa noite, talvez você tenha vindo de uma família onde a paz não foi uma marca. Eu posso olhar para a minha família paterna e materna e eu vejo que mesmo sem eles terem Jesus Cristo no coração, eu sou o primeiro evangélico da minha família, paterna e materna, nós vivíamos em paz, vivíamos em harmonia. Havia valores e há valores morais dentro da minha família materna e paterna. A paz, tivemos problemas e temos problemas, mas nós vivemos em paz. Essa bênção que eu desfruto, talvez nem todos que estão aqui desfrutam. Nós herdamos um legado dos nossos pais. Nós herdamos um legado da nossa família. Nós não escolhemos a família na qual nós íamos nascer. E quando nós somos pegos de surpresa, percebemos que na nossa família não existe paz. É um ciclo para trás, que não fomos nós que demos início a isso. Mas nessa noite Deus ele chama a sua atenção e a minha atenção para iniciarmos um novo ciclo dentro da nossa família. Deus ele nos convida nessa noite a quebrar todo pacto com o passado, todo pacto com o pecado, para que a paz do Senhor reine na nossa casa. A quebrar todos os ídolos, tudo aquilo que não provém de Deus,
passado, vai ficar na lembrança, mas não vai trazer influência na nossa vida hoje. Para você investir no teu futuro, querido, você precisa iniciar um novo ciclo de paz na tua família, no teu casamento, na tua casa. E quando nós chegamos no capítulo de número 32, nós estamos vendo um momento crucial da história do rei Ezequias. Mas se você voltar um pouquinho atrás no capítulo, deixa eu pegar aqui. Passou aqui. Isso, capítulo 29. Antes de Ezequias, reinou o rei Acais. Sabe o que o rei Acais fez, Simone? Ele mandou fechar o templo. Fecha a igreja. Ninguém vai mais adorar. E muitas imundícias foi colocada dentro do templo. Os sacerdotes, os levitas, eles abandonaram o ofício. Judá estava num momento de treva, de escuridão, onde a presença de Deus não era vista no meio do povo. Após a morte de Acais, o povo de Judá estava envolvido nessa idolatria. E Deus, então, levanta um homem chamado Ezequias com 25 anos de idade. Ele começou a reinar, e ele reinou 29 anos em Jerusalém. Versículo de número 2 do capítulo 29 vai dizer que esse garoto de 29 anos fez o que era reto perante ao Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai Davi. E no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e consertou. Nessa noite, Deus te convida para você abrir a porta do teu coração, porque Ele quer consertar a tua vida, querido. A primeira coisa que Ezequias fez foi reabrir a porta da casa do Senhor. Ele consertou a porta. A primeira coisa, se você quer viver um ciclo de paz, abra a porta do teu coração e deixa Deus consertá-la. Ezequias, ele entendia que era a casa do Senhor que atraía a glória de Deus naquele lugar. Era a presença de Deus. Ele abriu a porta, ele abriu a casa, ele trouxe, versículo 4, os sacerdotes, ele trouxe os levitas, versículo 5, ele disse assim para os levitas: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai-vos a casa do Senhor. Irmãos, não podemos fazer a obra do Senhor com as mãos sujas, com o nosso coração sujo. Temos que estar santificados na presença do Senhor. Tirai do santuário toda a sujeira, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Versículo 10, esteja você resolvido, irmão, porque Ezequias estava. Versículo 10, olha o que Ezequias disse: agora estou resolvido, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Faça você hoje, querido, uma aliança com o Senhor. Esteja resolvido hoje e faça uma aliança com o Senhor. Versículo 11: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. O Senhor te escolheu, querido, para ser estandarte diante dele, para servir e para ser ministros queimadores de incenso. Deus não te chamou para pouca coisa não, meu irmão. Ele te chamou foi para muita coisa. Ezequias estava disposto, Jurema. Eu estou disposto, eu estou decidido. Eu farei uma aliança com Deus. Então Ezequias, naquele momento, no início do seu ministério, ele limpou todo o templo. Foram 8 dias de faxina dentro do templo, até tirar a última sujeira. Eu não sei quanta sujeira ainda tem no teu coração. Eu não sei o quanto do passado ainda existe dentro do teu coração. Eu não sei o que você ainda traz consigo. Mas uma coisa eu sei: Ezequias estava disposto, ele estava disposto a consertar o templo do Senhor. Ele estava resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Ele estava disposto a purificar o templo do Senhor. Ele estava disposto a renovar a aliança do Senhor. Você está disposto a renovar a tua aliança com o Senhor?
pesado, versículo 11. Não sejam negligentes, pois o Senhor escolheu você para ser uma referência, palavra estandarte, te escolheu para ser uma bandeira visível. Deus te chamou para ser ministro. Só queimava incenso quem era sacerdote, quem era levita. Deus te chamou para estar de pé como ministro, servo do Senhor, serva do Senhor, para queimar incenso, ou seja, para levar orações ao Senhor. Você está disposto hoje a fazer essa aliança com o Senhor? Você está disposto nessa noite a abrir a porta do teu coração? Você está disposto a dar um passo a mais? Ou você está pensando em desistir? Quantas pessoas assumem cargos na igreja? Meu Deus do céu, eu procuro entender e até entendo, não conseguem perpetuar aquilo, não vê como ministério. Tudo que fazemos é ministério, irmãos, é um serviço para o Senhor. Somos queimadores de incenso, somos aqueles que Deus separou para ser estandarte, para ser uma referência, Jorge, para ser uma referência. Ele trouxe de novo algo que faltava: a adoração individual. O povo não sabia mais o que era adoração individual. O povo não sabia mais o que era prestar sacrifícios individuais, a lavar as suas mãos antes de entrar no santuário. O povo não tinha mais adoração individual e não havia mais adoração coletiva, porque o coletivo é resultado de uma adoração individual. Ezequias trouxe tudo isso de volta. Depois destas coisas, que coisas são essas, pastor? Tudo isso que eu tenho dito e tenho falado para você. No capítulo de número 31, versículo 1, olha aí, antes do capítulo 31, ele trouxe a celebração da Páscoa de novo, capítulo 30, e o capítulo 31, achando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram das cidades de Judá. Olha, Ezequias, ele trouxe, sabe o que, Ana Márcia? Um avivamento espiritual no coração da igreja. Ele fez com que toda a igreja entendesse a necessidade de quebrar os ídolos, de falar para cada um a necessidade de voltar-se para o Senhor. Ele conseguiu confrontar o povo de Judá a entender. Sabe o que o povo fez? O povo, movido pelo Espírito de Deus, o povo começou a sair, foi até Judá, foi em Benjamim, foi a Efraim, foi a Manassés, e o povo destruiu com as próprias mãos os ídolos que Acais havia mandado construir. Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido? Deus vai te dar autoridade para pregar essa palavra a quem quer que seja. Você não vai quebrar os ídolos, você não vai quebrar paradigmas e dogmas que as pessoas carregam, mas você vai quebrar o poder do diabo pela tua oração sobre a vida das pessoas, irmãos. Você é ministro, queimador de incenso, você é aquele que intercede pela vida de outros. Você é sacerdote, você leva o homem a Deus. Você é profeta, você traz Deus ao coração do homem. Você pode dizer amém? Amém. Ezequias estava disposto. Você está disposto? Que coisa linda. E acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram das cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derrubaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Outra coisa que esse homem fez foi regulamentar o dízimo. Tem gente que diz que o dízimo não é bíblico, mas Ezequias regulamentou o dízimo. Capítulo 31, a partir do versículo de número 2, ele vai regulamentar, ele vai orientar os sacerdotes, os levitas. Versículo de número 3 do capítulo 31, a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda. O rei era o primeiro a dar exemplo. Eu quero falar para você que é líder em PIB de Jardim Gláucia, dê o exemplo para que o seu liderado também siga os seus passos. Olha o que o rei fez.
dízimo. O povo parou. O povo parou, os levitas pararam de trabalhar. Os levitas viviam dos dízimos. Então esse homem chamado Ezequias, ele foi muito usado por Deus. Aí entra no capítulo de número 32. O camarada fez tudo o que era correto. Por que Deus permitiu que Senaqueribe se levantasse contra ele? Guarda uma lição no teu coração. Nem toda guerra é consequência do seu pecado, mas é uma providência de Deus para tratar o teu caráter, para te tornar um ministro melhor, para te tornar uma pessoa melhor. Nem toda guerra é consequência do seu pecado, mas é providência de Deus para fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa que vai viver pela fé. Esse homem fez tantas coisas boas. O texto ainda diz: depois desta fidelidade, Deus traz agora Senaqueribe e o seu exército poderoso. Eu quero que você guarde uma lição nessa noite. Em primeiro lugar, depois destas coisas, desta finalidade, saibam que as coisas não são o que parece ser. As coisas não são o que parece ser. Conta-se a história, uma ilustração, que certa vez Deus enviou à terra 2 anjos. Um anjo mais experiente, um anjo mais novo. Ele veio à terra como viajante. E esses anjos escolheram uma casa de um homem rico, um homem poderoso, e pediu para dormir nessa casa. O homem rico, poderoso, avarento, reservou um cômodo abandonado que ele não usava, um porão escuro, sujo, um porão no qual o seu pai, no passado, gostava muito de ficar. E esse homem hospedou esses 2 anjos, que veio em forma de viajante, no porão escuro. Colocou aqueles homens lá. No dia seguinte, aqueles homens saíram dali, sem tomar café, dormiram mal. E ainda antes de sair, o anjo mais experiente viu um buraco na parede e tampou a parede. O anjo mais novo não entendeu, porque eles foram maltratados, e o anjo mais velho teve a preocupação de tampar um buraco, talvez preocupado com que a casa viesse a cair. E esses 2 anjos vão para uma casa de um homem pobre, um homem simples, um homem que tinha apenas uma vaca, e era daquela vaca que eles tiravam o seu sustento. E esse casal de idoso, que tinha um filho ainda solteiro, morando com eles, separou a melhor parte da casa, ofereceu a própria cama para aqueles 2 viajantes dormirem. E no dia seguinte, quando eles acordaram, os hóspedes disseram o seguinte, o dono da casa disse o seguinte: vamos tomar um café, eu tenho uma vaca no quintal e nós vamos fazer um café. Ao olhar, a vaca estava morta. O anjo mais velho permitiu que a vaca morresse. E o anjo mais novo não entendeu, falou: meu Senhor, como você pode? No dia anterior fomos maltratados, o Senhor ainda tampou o buraco da casa e aqui fomos bem recebidos. Essa família não tem nada. Nós poderíamos ter evitado que a vaca morresse, e nós não evitamos, eles perderam o bem mais precioso que ele tinha. E o anjo mais velho disse: as coisas não são o que parece ser. Mas como assim? Eu vou lhe contar uma coisa. Aquele homem avarento, ele era tão avarento. O buraco que eu tampei, dentro daquele buraco havia um tesouro valioso, que o pai daquele homem havia guardado escondido, para que no dia de dificuldade os seus filhos pudessem usufruir, e eu escondi para que ele não encontrasse. E a vaca, eu permiti que ela morresse, porque naquela noite a morte veio a essa casa. E eu, assim, combatendo com a morte, nós decidimos: você vai levar a vaca, mas vai preservar a vida da dona da casa, porque ela é muito mais importante do que aquela vaca. Aquela vaca eles vão conseguir, eles vão lutar e vão vencer. Quero falar para você que está aqui nessa noite que as coisas não são o que parece ser. Talvez você tenha perdido algo de material, algo que você tinha por muito valioso, mas não é o que parece ser. Eu quero te dizer que Deus tem algo muito especial, porque às vezes na vida você vai ter que tampar alguns poços para se proteger. Você vai ter que abrir mão de um bem material, acreditando que aquilo é necessário para a sua sobrevivência. Deus colocou no coração de Ezequias, no capítulo de número 32,
Você vai observar no versículo 4: assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Para viver um novo ciclo de paz, você vai ter que tampar alguns poços. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa material, que você está lutando com isso. Tampe esse poço, porque Deus vai te dar uma água melhor para você beber e para a sua família. Porque as coisas não são aquilo que parece ser. Repita comigo: as coisas não são o que parece ser. Depois dessas coisas, será necessário tampar alguns poços. Quando eles tamparam os poços, espiritualmente eles estavam sendo encorajados pelo Senhor para acreditar no Senhor. E quando veio Senaqueribe, eles fizeram o que eles não fizeram lá atrás. Eles tamparam os buracos dos muros, eles consertaram as portas. Existem coisas da nossa vida que estão paradas há anos, e é necessário vir uma tempestade para que você se mova na direção daquilo que Deus quer que você faça. Aí Deus vai falar contigo: tape os poços, porque é necessário nesse momento, e no tempo oportuno, poços melhores serão abertos para você. Amém? Você está disposto a tampar alguns poços? Você está disposto a perder algo agora para ganhar algo maior lá na frente? Amém? Eu perco o argumento, mas eu não perco meu amigo. Quem me conhece, já conhece essa frase. Quantos argumentos eu tenho perdido, mas não tenho perdido a amizade? Quantas coisas você tem que se fazer de cego na vida, para não ver aquilo que você não quer ver? Interessante que Deus deu essa estratégia. Ezequias, ele deu armas para o povo. O povo aprendeu a lutar novamente. O povo trabalhou. O povo se mexeu. Em terceiro lugar, depois dessas coisas, saibam que o Senhor está conosco para guerrear as nossas guerras. Repita comigo assim: o Senhor está conosco para guerrear as nossas guerras. Porque o povo de Judá estava preparado. É isso que Deus quer, querido. Deus, Ele quer que você esteja preparado. Mas você precisa tampar os poços, porque vai chegar no tempo certo. Deus vai falar para você: não tenha medo, não se atemorize, porque essa luta não vai ser ganha pelos braços fortes, mas sim pelo Senhor dos exércitos. Quantas lutas você tem entrado de frente, de cabeça? Quantas pelejas você tem lutado por pessoas? Você tem comprado guerra que não é tua. Você coloca no teu lugar, meu irmão. Deixa as pessoas lutar as próprias guerras. Para de trazer guerra para você. Tem pessoas que não têm nem saúde para isso, mas quer lutar, tem prazer de lutar, e esquece que quem luta por nós é o Senhor. Olha o que está escrito na Bíblia: não sou eu quem digo, mas é o Senhor quem diz. Fala para mim e fala para você, igreja. Fala para você que me assiste pela internet. Sejam fortes, sejam corajosos, não temam, não se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que todo ele, é o Senhor dos exércitos. Não importa quantos vêm com o rei da Síria, o que importa é que o
manda você construir escudo. Para quê, pastor? Se é Ele quem vai lutar no meu lugar, Ele mandou, você vai fazer, meu irmão. Olha o que o versículo 8 vai dizer: com o rei da Síria está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Olha uma palavra profética vindo de Ezequias. Receba, meu irmão, nessa noite, essa palavra da parte de Deus. Não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho da multidão, não importa se é o rei da Síria que vem contra você, com ele está o braço de carne, mas com você, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. E com isso, o povo ganhou ânimo com as palavras de Ezequias em Judá. Que você nessa noite, meu querido, em nome de Jesus, possa ganhar ânimo com as palavras desse servo que nos fala, mas não fala do nome dele, mas fala do nome do Senhor dos Exércitos. E ele está aqui para te abençoar e para lutar a tua luta, meu irmão. Você tem apenas que ter ânimo, erguer os muros e levantar outros muros, pegar o escudo, pegar a lança, mas saiba de uma coisa: você não vai lutar, porque essa guerra é do Senhor. Oh, Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote está nesse lugar. Jeová Sabaote é o Senhor dos Exércitos que está aqui nesse lugar. Creia tão somente, verás a glória de Deus. Creia tão somente, porque são palavras de descanso para o teu coração, são palavras de promessa. Porque quando temos a presença de Deus em nosso coração, ela é a base para a nossa força, é a base para nos dar coragem, é a base para seguir adiante e não recuar, mas seguir à frente, irmãos. Creia tão somente. É um ciclo de paz vindo sobre a tua vida, é um sopro do Espírito Santo vindo sobre o teu coração. Mas faça como Ezequias: abra a porta do templo, conserte as portas, esteja disposto a fazer uma aliança com o Senhor. E eu concluo essa mensagem indo lá no versículo 21 e versículo 23. Interessante, meu irmão, você talvez que esteja aqui tenha sido humilhado. Talvez as pessoas tenham dito palavras para você, palavras que te envergonharam, aquilo que você não é, aquilo que você não representa. O diabo é acusador, ele é mentiroso, ele é enganador. Sabe o que o exército da Síria fez? Os soldados da Síria começaram a falar na língua judaica. Não falaram na própria língua síria, mas falaram na língua judaica. Versículo 18: clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar. Quantas pessoas têm se levantado e têm te afrontado, falando na sua própria língua? Os assírios falaram em judaico para atemorizar aqueles que estavam em cima do muro. Meu irmão, sai de cima do muro, senão você vai ouvir o que você não quer ouvir. Isso pode te atemorizar. Sai de cima do muro e se posicione nessa noite. Interessante que a partir do versículo 21, o povo de Israel estava tão convicto, através da palavra do profeta, uma palavra que mexeu com o coração do povo. E é o que Deus quer fazer conosco nessa noite. Eu creio que Deus, ele está nos usando. Como eu disse, quem ia pregar o Glaucio, mas o Espírito Santo me despertou para trazer essa palavra que chegou sobre a tua vida um ciclo de paz. Acabou o cativeiro, acabou o sofrimento, mesmo que as coisas não estejam em paz ainda, mas Deus quer que o teu coração, meu irmão, esteja em paz no meio do império assírio. Deus, ele quer que o teu coração esteja em paz, voltado para ele. Versículo 21: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, destruiu os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, Senaqueribe, com o rosto coberto de vergonha, sabe o que Deus está falando?
o escudo, porque é o Senhor que vai lutar a tua guerra. Voltou para a sua terra Senaqueribe, sabe o que ele fez? Ele voltou para a Síria, ele voltou para casa, tendo ele entrado na casa do seu Deus e dos seus próprios filhos, ali o mataram a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Deus, ele quer trazer paz por todos os lados, paz na tua casa, paz no teu trabalho, paz na igreja, aonde você estiver, Deus vai te trazer paz. E o anjo do Senhor nessa noite está aqui, meu irmão. O anjo do Senhor está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite para te consolar. Sabe que isso produziu na vida de Ezequias? Versículo 23, muitas pessoas começaram a trazer presente a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Sabe o que vai acontecer conosco? Porque eu me incluo também nisso. Seremos exaltados diante do Criador. Seremos exaltados diante do Criador, porque um ciclo de paz chegou sobre nós, chegou sobre a tua família, chegou sobre essa igreja. Mas você precisa tomar algumas atitudes nessa noite. A primeira delas, abrir a porta do teu coração. Segunda, está disposto a fazer uma aliança. Pastor, mas eu já tenho uma aliança. O povo também tinha uma aliança, mas o povo teve que fazer uma aliança. Em terceiro lugar, você vai ter que sair da zona de conforto, construir muros, construir lanças e escudos, sabendo que o Senhor vai lutar por você. Essa mensagem parece que é para crente, né? A mensagem é para crente, mas para não crente, porque pode se tornar crente hoje também. Eu quero chamar você crente, para abrir a porta do seu coração nessa noite, para restaurar o templo, restaurar a porta e fazer essa aliança, renovar essa aliança com o Senhor. Quero convidar você, crente, que ouviu essa mensagem, entendeu essa mensagem, se apropriou dessa mensagem, na autoridade que é no nome de Jesus, a sair do seu lugar aqui à frente. Eu quero orar por você. Talvez você diga, pastor, não preciso ir aí à frente. Você precisa sim. Deus falou claramente ao seu coração. Toda vez que o povo buscava o Senhor exaltava. Toda vez que o povo resistia ao Senhor e se afastava do Senhor, o Senhor abatia, levantava inimigos. Nessa noite há um ciclo de paz sobre a tua família, sobre a tua vida. Que Deus abençoe esse ano. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas que estão vindo aqui à frente. O povo teve que limpar o coração. O povo teve que limpar a igreja. Glória a Deus, Severino. Glória a Deus, Geralda. Fica com vergonha não, sai do seu lugar. Se junte aqui a esses que estão dispostos a fazer essa renovação de votos com o Senhor. A mensagem foi bem clara, irmão. A mensagem foi transparente. Talvez você diga, eu não preciso ir à frente. Você precisa sim. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor também, irmão. Vem na força do Senhor. O Senhor luta a tua guerra. Vem aqui em cima, Senhor. Vem aqui no altar do Senhor. Deus possa tratar da sua vida. Você diz, pastor, não preciso. Deus falou no teu coração. Deus sabe a luta que você tem lutado. Deus sabe a dificuldade que você tem enfrentado. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Janaína, pela simplicidade dela. Deus abençoe, Janaína. Não se preocupe com o rei Senaqueribe. Não se preocupe com a multidão, porque o Senhor luta por nós. Sai do seu lugar, eu quero orar por você, meu irmão. Deus preparou essa mensagem para você, exclusivamente para você. Ele quer começar um novo ciclo na tua família. Você quer começar esse novo ciclo de paz na tua casa? Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas. Você quer começar um novo ciclo de paz na tua casa? Saia do seu lugar, creia nessas
segundo desafio para você que não é crente ainda, que ainda não assumiu um compromisso com Deus e com uma igreja evangélica, e você está conosco aqui, e você quer receber Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador, e eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Faça um sinalzinho com a sua mão. Alguém? Agora, o meu terceiro e último desafio é para você, crente em Cristo Jesus, que está afastado dessa comunhão com Deus, com a igreja, entendeu claramente a mensagem e nessa noite quer voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai. Você que foi um estandarte, você não foi, você continua sendo. Alguém nessa condição, afastado da comunhão com Deus e quer voltar para essa comunhão nessa noite, onde você estiver, faça um sinalzinho com a mão. Pastor, eu estou afastado da comunhão, eu quero voltar nessa noite. Levante a sua mão onde você estiver. Alguém? Alguém? Eu convido toda a igreja a se colocar de pé. Eu me dou por satisfeito. Deus abençoe você, Felipe. Jana, que Deus te abençoe e te guarde. Sandra, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus trabalhe na tua vida poderosamente. Deus abençoe a Sônia, irmã Zafir. Jurema está acompanhando, mas que Deus te abençoe, Jurema. Simone, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Severino. Deus abençoe, irmão Geraldo. Deus abençoe, irmão Sandra. Deus abençoe, irmão Márcio. Deus também te abençoe, meu irmão. Você pode cantar? Tudo que ficou pra cá. Cante orando, em atitude de oração. Pra você. Você poderia também nessa noite tomar essa decisão. Ele está te chamando, a cruz está aqui na frente. Corre para Jesus. Você quer começar um novo ciclo de paz na tua família? Você quer começar um novo... A Bíblia diz que houve paz, Davi, por todos os lados. Sabe o que é isso? Paz por todos os lados. Para todo campo que o povo ia, a paz do Senhor estava ali. Deus estava ali guardando por todos os lados. Recomece hoje um novo ciclo. Um ciclo de paz, mesmo que ainda na prática isso não esteja acontecendo com os membros da sua família, mas a proposta de Deus nessa noite é que o teu coração esteja em paz, em meio ao caos, em meio às adversidades. É paz por todos os lados, diz a palavra do Senhor. Corra para o Senhor. É palavra viva, é palavra rica, é palavra do Senhor no teu coração essa noite. Deixa na cruz. Você vai ter que tampar alguns poços. Você vai ter que tampar alguns poços. Você pensa que está perdendo, mas você está ganhando, tampando esses poços. Você tampa esse poço. E Deus vai abrir um poço muito melhor e muito maior para te sustentar. Esse amor, do seu amor, mais que tudo, eu vivo pela fé. Eu confio, Senhor, em poder, dores, por aquilo que te machucou. Antes de ministrar a bênção apostólica, eu estou te aguardando aqui na frente. Eu quero orar por vocês aqui na frente, mas eu estou te aguardando. Sai do seu lugar. Estou te aguardando aqui. Quero te dar um abraço. Restaura os muros quebrados.
que o teu ânimo possa voltar nessa noite. Feche os teus olhos, então. Eu quero orar sobre essas vidas aqui. Deus, de uma maneira especial, carinhosa e de uma forma sobrenatural, como obra do teu Espírito Santo, eu quero, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, ligar essas vidas aí no teu trono, porque aquilo que nós ligamos aqui na terra, diz a palavra, é ligado também no céu. Cada vida aqui representada, cada questão em particular, que um novo ciclo comece na vida dessas pessoas, que um novo padrão de comportamento passe a reinar na vida deles, que eles percam o argumento, mas não venham perder a saúde, não venham perder a família, que eles também percam coisas materiais, porque as coisas materiais trazem lembranças do passado que ficam vivas na nossa memória. Para começar um ciclo, temos que abrir mão de algumas coisas. Não podemos ficar pegados a lembranças que têm atrapalhado o desenvolvimento do presente e têm impedido investir no futuro. Deus, em nome de Jesus, toca nesses corações que estão aqui. Libera a cura, que eles possam liberar o perdão, que essa palavra dessa noite tenha um efeito positivo no coração. E eu quero ministrar sobre a tua igreja, que embora não tenha se manifestado publicamente, mas eu creio que foram impactados pelo teu Espírito, que a tua palavra não volta vazia. E essa noite estava na agenda do Senhor. Essa mensagem, embora não estivesse na minha agenda e nos meus planos, porque a minha vontade não é a tua vontade, mas eu quero que a minha vontade seja a tua vontade. Então faça nós a tua vontade, porque hoje o que valeu foi a tua vontade, não a minha vontade. E que a vontade dos ouvintes dessa noite seja a tua vontade. E se a vontade deles não for a tua vontade, que o Senhor dê discernimento o suficiente para que entendam que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que agora o infinito, o maravilhoso amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada servo do Senhor aqui nessa noite, que foram constituídos e levantados como estandarte, como ministros queimadores de incenso, como homens e mulheres de oração. Que esse Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro e o Guia, esteja sobre o povo de Deus aqui presente e sobre o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê e recebe essa palavra,